Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do tempo comum. E antes de adentrar propriamente na reflexão da liturgia de hoje, gostaria de externalizar os meus agradecimentos à comunidade monástica que me acolheu ao longo dessa semana para viver esse tempo de recolhimento, de encontro com Deus. E posso dizer-vos que foi muito profundo e produtivo para a minha vida espiritual, religiosa e sacerdotal. Também manifesta um pouco a meu medo de pregar hoje aqui. É a primeira vez que prego numa comunidade monástica, então, masculina. Sou acostumado a pregar numa comunidade monástica feminina das Irmãs Carmelitas, onde atendo com regularidade. E vocês, beneditinos, segundo meu professor de liturgia, dizem que são mestres em liturgia. Então a gente fica um pouco receoso, né? Pois bem, celebrar este segundo domingo do tempo comum nos coloca diante de uma questão, que é a questão da vocação. E digo isso a partir daquilo que ouvimos da palavra da primeira leitura do profeta Isaías. O profeta Isaías que diz: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que eu recupere Jacó para Ele. Essas palavras do profeta Isaías, de fato, nos insere dentro de um contexto vocacional. O profeta Isaías que se reconhece primeiramente chamado por Deus. Desde o ventre materno, o Senhor o escolheu.
O profeta Isaías, que também se sente pertencente a Deus dentro dessa vocação. Tu és meu servo. O profeta Isaías, que também, dentro dessa vocação, reconhece uma missão, que eu recupere Jacó para Deus. Vocação é sempre este chamado, pertença e envio de uma missão. E é profícuo que reflitamos sobre a vocação neste segundo domingo do tempo comum, porque há poucos dias nós concluíamos o ciclo litúrgico do Natal, com a celebração da Epifania e do batismo do Senhor. E agora iniciamos este tempo litúrgico chamado de tempo comum, onde nós vemos Jesus que realiza o reino de Deus através de suas obras e palavras. E com isso também nos convida a sermos colaboradores dele na construção desse seu reino. Por isso existe aqui uma vocação, sermos colaboradores de Cristo na construção do seu reino. Uma vocação que também passa por esses três elementos, o chamado, a pertença e o envio. Mas também gostaria de refletir sobre a palavra vocação, não apenas com aquele clichê que a gente costuma ouvir, né? Que é sempre um chamado e uma resposta. É claro que vocação é isso, mas vai além disso, vai além de ser um puro e simples chamado, passa pela pertença. E aqui eu admiro muito vocês, monges da vida contemplativa, que vocação para vocês não é resgatar almas para Deus. Isso também é vocação. O próprio Senhor Jesus diz a Pedro, né, que serás pescador de homens. Mas antes de ser pescador de homem, é preciso que nos sintamos pertencentes. E o monge é aquele que busca a Deus, acima de tudo, antes que buscar almas para Deus. Ao longo desta semana, eu lia e refletia algumas questões, né? Um livro, na verdade, de Thomas Merton, A Vida Silenciosa, onde ele, de fato, ele apresenta quem é o monge. O monge é aquele que busca a Deus, antes que buscar almas para Deus. E, de fato, a vocação, quando entendida assim, uma pertença a Deus, primeiramente eu tenho que buscar este Deus, ao qual eu me sinto e quero pertencer sempre mais. E o profeta Isaías diz isso na sua primeira leitura. Tu és meu, ou melhor, reconhece que ele pertence a Deus. Deus que o diz, tu és meu. Se de fato vocação vai além de resposta, mas passa pela pertença, pertencer a qual Deus? Aqui a nossa imaginação poderia formular tantos deuses conforme o nosso querer, conforme a nossa comodidade, e muitas vezes nós fazemos isso com Deus, né? Deus é aquele que um pouco se encaixa naquilo que me convém. Mas refletir sobre a vocação, uma vocação que vai além do chamado, que é pertença a Deus, que é buscar a Deus acima de tudo, passa por essa pergunta: ao qual Deus eu busco? Ao qual Deus eu pertenço? E aqui nós olhamos o Salmo responsorial, a resposta ao Salmo responsorial. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Toda vez que eu reflito sobre este salmo, que me deparo com este salmo, eu também me recordo do meu lema sacerdotal. Escolhi justamente esse trecho da Sagrada Escritura, precisamente a versão litúrgica da resposta ao Salmo responsorial 39. Et venio ut fatiam Deus voluntatem tuam. Eis que venho fazer, não de qualquer maneira, mas com prazer, a vontade de Deus. De fato, Deus é esse que se identifica com este servo, que faz com prazer a vontade de Deus. Este servo que nada mais é que Jesus Cristo, aquele que vem para fazer, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas fazer com prazer a vontade de Deus. É a este Deus que a nossa vocação deve responder. É a este Deus que faz com prazer a vontade dele, do Senhor nosso Deus, encarnado em Jesus Cristo. É a esse Deus que nós buscamos, é a este Deus que nós nos identificamos em nossa vocação. Jesus é aquele que faz a vontade de Deus, vontade essa levada às últimas consequências. Ser o Cordeiro que se oferece em sacrifício para a salvação de toda a humanidade, como nos indica São João Batista no Evangelho que nós acabamos de ouvir.
João viu Jesus se aproximar dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é este que se identifica com o Cordeiro, que vem e que faz com prazer a vontade de Deus. Olhar a vocação, portanto, a partir dessa ótica da pertença e da identificação com este nosso Deus, que é Cordeiro, que faz com prazer a vontade de Deus. Uma vocação, uma identificação oblativa com Jesus, que é saída de si mesmo, coloca-nos diante de duas situações. A primeira delas é se a minha vocação é identificação com Cristo, que faz com prazer a vontade de Deus nosso Pai, este Cordeiro que se oferece. Então a primeira situação é essa, onde eu, independentemente da nossa vocação, vida contemplativa, vida religiosa ativa, pai, mãe de família, filhos, como que vou viver a minha vocação? Em qual contexto? Essa é a primeira situação. Em qual contexto? E aqui nós olhamos a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo que vai nos dizer: aos que foram santificados em Cristo, chamados à santidade. Esse é um contexto onde São Paulo se encontra na comunidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária, onde ele fica 18 meses nessa comunidade. E que comunidade é essa? É uma comunidade primeiramente muito grande, próspera, né? Corinto é uma cidade portuária com 2 portos, portanto muito próspera. E por ser uma cidade portuária também entregue a muitas situações, como a queda moral de muitas pessoas que passavam, dos viajantes que passavam aí, e que depois de dias ao longo do mar se entregavam muitos vícios e de queda moral, portanto. É uma cidade também que comportava mais de 500 mil pessoas, cuja 2/3 dessa população era escrava, portanto de uma situação injusta. É uma cidade também muito influenciada pela filosofia grega e de cunho pagão. É uma cidade onde São Paulo encontra muitos desafios. Olhar essa cidade, esse contexto de São Paulo, em que São Paulo diz, nessa comunidade, chamados à santidade, também nós refletimos hoje. A minha vocação, em qual contexto sou chamado a vivê-la? Também nós identificamos no nosso mundo tantas Corintos por aí afora. Também no nosso mundo, na nossa sociedade, nós vemos a queda moral em tantas situações. Também no nosso mundo, nós encontramos tantas injustiças e divisões sociais. Também no nosso mundo, nós encontramos tantos pensamentos que não são nada de encontro com Deus, mas que são pensamentos pagãos. Basta nós pensarmos naquilo que o nosso saudoso Papa Emérito Bento XVI aplicava à cultura de hoje, chamando de relativismo. É nesta Corinto que nós somos chamados, como nos exorta São Paulo, a sermos santos, a vivermos a nossa vocação, a nos identificarmos com Cristo, o Cordeiro que sai de si, que se oferece. Em segundo lugar, de que maneira nós iremos viver a nossa vocação? Se existe um contexto desafiador, nós somos chamados a viver a nossa vocação, em segundo lugar, apontando um modelo. E aqui nós nos voltamos novamente à figura de São João Batista, aquele que, vendo Jesus se aproximar para receber de si o batismo, diz: eis o Cordeiro que vem, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista ele não aponta para si mesmo, mas pelo contrário, aponta para Cristo. Aponta para aquele que de fato é a salvação que se aproxima. Então, em segundo lugar, viver a nossa vocação como identificação com o Cordeiro é também viver uma vocação que aponta para Cristo. E aqui nós façamos a nossa reflexão, talvez a vida contemplativa um pouco menos ou zero, mas nós, povo de Deus, inseridos no mundo, muitas vezes caímos naquele vício das nossas redes sociais, onde nós apontamos não para Deus, não para os valores do Evangelho, mas apontamos para nós mesmos. É a nossa foto, é o nosso eu, é o nosso ego, são as nossas coisas, as nossas vidas.
Viver a vocação de sermos colaboradores de Cristo nos pede que não apontemos para nós, mas que apontemos para o Cristo. E aqui, mais uma vez, refletindo a vocação, a vida contemplativa, vocês, sem palavras, mas com a vossa vida, com o vosso exemplo, com o vosso testemunho silencioso e escondido, dão esse testemunho de pessoas que apontam para aquele que vem para nos salvar, que é o Cordeiro, aquele que de fato tira o pecado do mundo, porque justamente sai de si mesmo, não fica preso no seu eu, no seu ego, apontando a si mesmo. Vocês apontam com o silêncio de vocês para esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, para concluir, se hoje somos convidados a refletirmos sobre a vocação, sermos colaboradores do Cristo na construção do seu reino, a vocação é muito mais do que resposta a um chamado, é identificação com alguém, identificação com o nosso Deus que se faz Cordeiro. E viver a vocação dessa maneira nos pede, de fato, essas duas atitudes, que possamos ter presente o contexto que nós vivemos, da nossa Corinto hoje, desafiadora, e sermos testemunho, nos pede que não apontemos para nós, para o nosso próprio ego, mas apontemos para Cristo. E também, em terceiro lugar, nos pede que vivamos uma vocação que é olhar e contemplar a cruz. Porque o Cristo que se identifica como Cordeiro, ele é vítima, ele é Cordeiro na cruz. E aqui concluo citando o pensamento de São João Cassiano, também lia nesses dias de hoje, ele que, citando um outro abade do seu tempo, que diante da profissão religiosa de um noviço, dizia a ele: considera, portanto, as condições da cruz debaixo do sacramento da qual deves viver. Doravante neste mundo, pois não és tu que vives, mas aquele que por ti foi crucificado é quem vive em ti. Viver a nossa vocação é, em última instância, olhar para o Cristo que se oferece na cruz, e nós que façamos da cruz o sacramento que nós, debaixo dela, vivemos, nos espelhamos e buscamos sermos vocacionados segundo esse Cristo da cruz.